Eu acho quase enlouquecedor como o Guy Ritchie consegue fazer um filme por ano. Esse cara não dorme, não. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui para falar, finalmente, sobre Guerra Sem Regras, ou The Ministry of Ungentlemanly Warfare, novo filme dirigido pelo Guy Ritchie. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha pessoal, se tem alguém que deve gostar pra caramba de fazer cinema é o Guy Ritchie, porque esse já é o terceiro ano que eu tô fazendo aqui no canal. O terceiro? Não. 2022, 2023, 2024 e já é o terceiro filme novo do Guy Ritchie que eu tô cobrindo por aqui. Então, isso só mostra que nessa década, os anos 2020, o Guy Ritchie se manteve muito ocupado e eu imagino que seja pela bolada que ele recebeu no remake do Aladdin da Disney em 2019, que levou ele a basicamente meio que financiar ele mesmo através de produtoras menores. Ele produz, escreve, dirige, ele lançou tantos e tantos filmes, eu já comentei sobre alguns deles aqui nos últimos vídeos, né? Mas é interessante notar que esse projeto, né, o Guerra Sem Regras, eu não vou usar o título original o tempo inteiro, tá? É muito longo. Ele quase foi, na verdade, o retorno do Guy Ritchie a um grande estúdio de Hollywood, porque a história por trás do filme começa quando a Paramount Pictures adquire os direitos do livro do historiador Damian Lewis, retratando essa operação da Segunda Guerra Mundial bem famosa, que ficou conhecida como Postmaster, que incluiu aí um método pouco ortodoxo do Winston Churchill e até mesmo do Ian Fleming antes dele escrever os livros do 007. Imagino que esse tenha sido o grande ponto de interesse dos estúdios, né? Essa aliança aí de uma grande figura política com um nome associado ao James Bond, ao 007. Então, em 2015, a Paramount adquire esses direitos, mas é só em 2021, 6 anos depois, uma pandemia inteira depois, que eles acabam contratando o Guy Ritchie para dirigir esse filme e o badaladíssimo Jerry Bruckheimer para produzir. Como o Jerry faz muita coisa na Paramount, eu imagino que a ponte tenha sido justamente ele. Ironicamente, depois da contratação, quando o elenco começa a ser montado, a Paramount sai do projeto, estava pelaquela fase bem negativa que eles tiveram há um tempo atrás, que certamente ainda não acabou, né? E o projeto acaba sendo trocado aí para Lionsgate, justamente quando as filmagens começavam em 2023, com um orçamento aí de 60 milhões de dólares. Isso é consideravelmente mais alto do que o Guy Ritchie anda fazendo nos últimos tempos. De novo, é aquilo, quase foi um retorno a um grande estúdio, acabou virando uma produção quase independente com o Jerry Bruckheimer e diversas outras produtoras, a Black Bear em especial, cuidando do financiamento, para que o filme finalmente chegasse nos cinemas americanos. Foi alguns meses atrás, né? O Ministry tá chegando bem atrasado aqui no Brasil, no catálogo da Amazon Prime na próxima semana. Isso faz parte do acordo da Lionsgate. E olha, pessoal, o resultado é basicamente se o Guy Ritchie tivesse dirigido Bastardos Inglórios do Quentin Tarantino de uma forma não tão marcante, não tão ousada assim, mas inegavelmente divertida. A história do filme é ambientada na Segunda Guerra Mundial, quando o governo de Winston Churchill, vindo por Greg Kinnear, organiza uma operação especial para destruir uma poderosa embarcação nazista, contando com uma equipe secreta liderada pelo excêntrico Gus March Phillips, vindo por Henry Cavill. Não tem como não pensar em Bastardos Inglórios quando você vê a proposta e as ideias desse filme, mas também não tem como ignorar todos os outros filmes e elementos no qual o Bastardos Inglórios é baseado, como, por exemplo, Os 12 Condenados, ou a própria história real da operação, que também tinha uma atriz que era espiã, que foi vivida pela Diane Kruger no filme do Tarantino, e aqui ela é uma figura real interpretada pela Eiza Gonzalez. Essa é, de fato, inclusive, pessoal, uma história que, por mais inacreditável que pareça, é real. Aparecem os nomes no final, as imagens, todo aquele tratamento de isso é baseado numa história real que você já viu, só que certamente com muito mais fantasia e excentricidade e, claro, elementos de Guy Ritchie, né? O roteiro passa aí por diversas mãos, mas também um draft do Guy Ritchie. Eu achei curioso
que ele não trabalhou com os outros dois roteiristas com quem ele trabalhou nos anteriores deles, né? O Josh e o Ivan, eles estão sempre aí com o Guy Ritchie, eles produziram esse daqui. E é basicamente um filme de estrutura bem previsível, sabe? Você tem o estabelecimento da missão, o cumprimento da missão e a dinâmica de equipe. E nesse sentido, eu tenho alguns probleminhas. Eu acho que o Guy Ritchie montou um elenco fenomenal aqui com o Henry Cavill, o Alan Ritchson, o Henry Golding, que é um ator que eu acho muito subestimado, o próprio Hero Fiennes, que é sobrinho do Ray Fiennes, ele é um bom ator também. Todos nomes muito legais, só que eu senti um pouco de falta do entrosamento de equipe, sabe? Daquele sentimento de que esses personagens são amigos, que eles curtem estar juntos, que eles têm um senso de fraternidade. Eu sinto que ele colocou todo mundo ali, todo mundo muito bem caracterizado, com alguns tiques, com algumas coisas de personagem, mas eu nunca senti aquele envolvimento, sabe? Aquela coisa de que, nossa, eu estaria junto dessa equipe, eu acho que essa equipe é demais. E mesmo com todo o elenco bom, o Henry Cavill sempre se diverte quando ele tá com o Guy Ritchie. A melhor performance da carreira do Henry Cavill pra mim é o Napoleon Solo, do Agente da Uncle, que o Guy Ritchie fez em 2015. Se você não viu, veja esse filme, isso pra mim é um dos mais divertidos e elegantes que o Guy Ritchie já fez. E aqui ele tá bem engraçado, ele tá sempre dando risada quando ele metralha algum nazista, mas não tem muito além disso. E eu acho que por ser um filme de elenco, um filme de subtrama, de diversos elementos, o próprio Henry Cavill acaba um pouquinho apagado, o que é uma pena, porque eu acho que daria pra explorar e ver muito mais desse personagem. Eu sinto que quem acaba roubando mais a cena é o Alan Richardson, né? Ele é mais conhecido pela série Richard, ele também fez o Titans, ele é uma das Tartarugas Ninja, daquele reboot do Michael Bay, e ele é um brutamontes arqueiro, né? Como não prestar atenção nesse cara? Ele literalmente parece aquele Hulk cinéfilo, só que a versão live action do Vingadores Ultimato. Eu achei isso incrível. Inclusive, a primeira cena do filme, onde ele e o Henry Cavill estão fingindo que são dois pescadores de férias, assim, fazendo piada com os nazistas, é uma das mais divertidas do filme. Ali sim eu senti um pouquinho desse senso de equipe que eu gostaria de ter visto pelo resto do filme. Essa é a parte mais interessante do filme inteiro pra mim, que é essa equipe do Gus Marsh Phillips indo até esse destino que eles têm que ir. Eles têm que, primeiramente, destruir uma embarcação nazista chamada a Duquesa, mas as coisas vão mudando ao longo do caminho e, ao mesmo tempo, e isso pra mim quebra um pouquinho o filme, a gente acompanha o lado um pouquinho mais espionagem com esses dois personagens, da Eiza Gonzalez e do Babs Olusegun, que vocês devem conhecer aí pelo Duna, primeira parte, né? Ele é um ator nigeriano muito bom, muito carismático. Eles são dois grandes intérpretes e a Eiza Gonzalez é uma atriz que tá precisando encontrar um papel que faça jus a ela, porque ela é muito carismática. Eu acho que tem elementos nessa personagem atriz que são divertidos, como uma sequência musical num baile de fantasia, mas toda essa parte do filme onde eles têm que armar uma espécie de infiltração com esse nazista vindo pelo Til Schweiger, que também tá em Bastardos Inglórios, por sinal, né? Ele tem uma cara de alemão malvado. Tudo isso é um pouquinho mais fraco. Isso deixa a experiência um pouquinho mais arrastada pra mim, porque toda vez que a gente tá nessa porção da história, você imagina o que tá acontecendo com o Henry Cavill, com os outros, o esquadrão suicida do filme, né? Tem até uma parte da história onde eles falam: nossa, vocês são realmente um ministério de máquina de guerra nada cavaleiro. O título original do filme, né? Eu achei isso curioso. E também você tem uma subtrama que é acompanhar tudo que acontece com Winston Churchill, com Ian Fleming, com a pressão interna do governo, a figura do M também. Então tem muita coisa nesse filme e, por sinal, né, eu não reconheci o Greg Kinnear como Churchill. Que trabalho de maquiagem bizarro é esse daqui? O Greg Kinnear é o Tanner do 007 de Daniel Craig. Eu falei, caramba, ele tá irreconhecível. Então é um filme que tem diversos elementos e que eu acho que ele até consegue colocar tudo de forma eficiente na narrativa de 2 horas, 1h48 com créditos mais ou menos, e me surpreendeu como praticamente os 40 minutos finais inteiros do filme estão dedicados à Operação Postmaster, à infiltração, às sequências de ação. E aí o filme ele ganha um pouquinho mais. Eu sinto que o Guy Ritchie não trouxe nenhum invencionismo muito marcante aqui. Ele é um filme um pouquinho mais quadradão na forma dele, não é tão impressionante na fotografia. Só, de fato, quando você tem umas cenas de luta bem brutais com o Alan Richardson numa
luz vermelha e verde dentro de uma embarcação, que é bem interessante também. E é um filme que você acompanha, mas ele nunca realmente te empolga tanto assim. Eu acho que pelo Guy Ritchie fazer tanta coisa todo ano, ele acaba, querendo ou não, se acomodando um pouquinho. Mas se tem algo que salva bastante esse filme e que tem ajudado muito em todos os filmes anteriores dele, é esse senhor, o Christopher Banstead. Eu certamente já mencionei ele diversas vezes. Ele é o compositor novo do Guy Ritchie, que era um sound designer, ganhou o Oscar pelo Gravidade. O que ele faz na trilha sonora do Guerra Sem Regras, pessoal, é uma das melhores do ano. É uma percussão de jazz com eletrônico, orquestra, sons. Nossa, que música incrível. Isso te mantém, não vou dizer acordado, porque o filme não é chato, mas isso te mantém interessado e vibrando ao longo dessas 2 horas inteiras, porque é um filme que tem sempre música, é uma trilha muito inventiva, muito original. Que tremendo achado é o Christopher Banstead. Toda vez que eu vejo um filme novo do Guy Ritchie lançando, eu fico empolgado, porque eu sei que eu vou ver uma nova trilha do Chris Banstead e ele é fenomenal. Eu acho que ele tá rapidamente, pra mim, crescendo como um dos nomes mais interessantes da geração. Mas basicamente é isso, pessoal. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais dessa ideia, dessa proposta, desse resgate histórico da Operação Postmaster. Eu acho que talvez imaginava um pouquinho mais de Kingsman, né? O Matthew Vaughn, ele é um discípulo do Guy Ritchie, então talvez algo um pouquinho mais surtado e estilizado nesse sentido. O que eu recebi aqui é um filme perfeitamente aceitável, dá para assistir numa tarde tranquilamente, com um ótimo trabalho do elenco. Eu gostaria de ver mais de alguns personagens, de ver um pouquinho mais de entrosamento, porque não tem como questionar o talento de todo mundo envolvido aqui, mas ele acaba servindo aí como uma versão um pouquinho mais pipoca e certamente muito mais brucutu do Bastardos Inglórios. Não acho que é o melhor filme do Guy Ritchie desses últimos anos. Eu, sinceramente, acho que eu prefiro aquele Esquema de Risco com o Jason Statham. Acho que ele me divertiu um pouquinho mais. Porém, a gente vê que o Guy Ritchie ainda sabe aí navegar por gêneros e outros tipos de história, mantendo todas as qualidades e interesses que ele tem. Pra Guerra Sem Regras, eu dou uma nota 6. O filme chega na Amazon Prime na próxima semana, mas eu sei que ele já está disponível por aí, né? Então, deixem nos comentários depois o que vocês acharam sobre The Ministry of the Ungentlemanly Warfare e também quais são as suas expectativas para os próximos filmes do Guy Ritchie, porque ele já anunciou tipo uns 3, 4 projetos. Esse cara não para. Descansa, Guy Ritchie. Descansa, cara. Eu acho que pode ajudar, pode ser bom. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.